Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, retornando esta sexta-feira à noite com a Epístola de Tiago junto a você. Quero agora te convidar para fazer presente neste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Reúna sua família, amém? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua harpa e vamos louvar o nome do Senhor. Queremos, neste momento, dando continuidade a este culto, fazermos uma oração e apresentarmos em especial, não é, a Índia, que está sofrendo um momento muito terrível. Amém? Esta pandemia solapou uma região ali da Índia e são grande quantidade de mortos. Estejamos, pois, intercedendo um pelos outros e nos fortalecendo neste tempo, queridos irmãos, para que possamos sair, não é? E sair à frente glorificando o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos reunimos nesta manhã na Sua presença, com o coração agradecido, com uma alma rendida aos Teus pés, para prestar a Ti o culto de louvor e adoração ao Teu nome e aprendermos de Tua palavra. Pedimos, Senhor meu Deus, a presença do Teu Santo Espírito, que é o fiel intérprete de Sua palavra. Abra o nosso coração, a nossa mente, de maneira que esta palavra venha fazer guarida em nós. E nós, Senhor meu Deus, coloquemos em prática aquilo que aprendemos de Ti e de Tua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, por misericórdia, por compaixão, por bondade de sua mão e de sua parte, da sua generosidade como ser. O Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor é santo, é onipotente, é onipresente, é onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero apresentar a Ti, Senhor meu Deus, cada habitante desta terra. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje um olhar Teu especial, Senhor, pela Índia. Tenha compaixão dos indianos, Senhor meu Deus e meu Pai. Visita aquela nação, Senhor Jesus, e aplaca a mortandade que ali está. Põe as Tuas mãos, Senhor, de livramento. Tem compaixão, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai Santo, Tu sabes como fazer todas as coisas, e o Seu nome é glorificado em todas as coisas. Agora, por amor e bondade, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquela gente que precisa encontrar contigo, Senhor, meu Deus, tira as Tuas mãos daquele lugar no sentido de morte, traz, Senhor, meu Deus, as Tuas mãos no sentido de vida. Pai Celestial, também queremos pedir uma bênção pela nossa nação brasileira. A nossa nação brasileira, Senhor, meu Deus e meu Pai, que está confusa, que está um tanto, Senhor, meu Deus, preocupada, atenta. Também são grandes os números de mortos na nossa nação. Console as famílias enlutadas. Visita aqueles que estão hospitalizados. Senhor, tem misericórdia. Estende as Tuas mãos. Abençoa a Tua igreja, que nesse tempo, Senhor, se levanta para pregar a Tua palavra, o Evangelho, Senhor, meu Deus, que renova as forças do fraco, que levanta o caído, que cura o enfermo. A esta família, a este irmão que estará conosco neste culto de louvor, adoração ao Teu nome, visita ele agora. Visita, Senhor, o seu coração, a sua vida, dá-lhe saúde, dá-lhe paz, abençoa a sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, suprindo as necessidades, abrindo portas e sendo generoso para cada um dos Teus filhos. Pedimos, pois, as Tuas bênçãos, Senhor, e a direção do Teu Espírito. Isso te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abramos a nossa harpa, hino de número 296. Vamos louvar o Senhor. 296 da harpa cristã. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é
para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabes por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesta oportunidade e que nós tenhamos uma familiaridade com Deus como temos com os nossos aparelhos eletrônicos. Com esta familiaridade que temos de saber todos os aplicativos de um celular, nesta comunicação que possamos utilizar da oração na mesma intensidade, no mesmo conhecimento, no mesmo relacionamento. Amém? Queridos irmãos, estamos na 7ª semana da Epístola de Tiago. Louvamos ao Senhor por este tempo. Amém? Queremos brevemente concluir este pensamento neste livro. Temos tratado o livro de Tiago como uma balança, não como uma balança de ponteiro, nem como uma balança digital, não é, mas como uma balança da justiça, aquela que tem uma haste central e 2 pratos, um de cada lado. De um lado da balança, a sabedoria que vem de Deus. Do outro lado da balança, para equilibrar fé e obras. Assim temos tratado uma interpretação simples. Talvez você fale, por que assim, pastor? Para que você possa compreender, ter familiaridade. Porque balança, senhores, todos nós compreendemos e entendemos. Fácil é a linguagem de entendimento. Na primeira semana falamos sobre o drama de Tiago, irmão do Senhor, que no tempo em que Jesus estava presente, ele não creu no seu irmão, mas depois da ressurreição, Tiago passou a ser um homem transformado, mudado e foi pastor na igreja em Jerusalém. Amém? Na segunda semana nós tratamos a questão da fé e obra de Paulo e fé e obra de Tiago. Vemos que não há incoerência, não é na fé e principalmente na questão da obra, porque obra não opera para a salvação, mas a obra é uma continuidade da vida do salvo. Na terceira semana nós trabalhamos o primeiro pêndulo desta balança, que se chama a sabedoria que vem de Deus, a que vem do alto, descendo do Pai das nuvens, a qual não há dúvida, queridos irmãos, e nada não é que possa nos trazer confusão. Ela é certa e segura e ele dá sabedoria e entendimento aos homens para compreender e para se fazer. Não é neste tempo sabedoria que vem de Deus, o primeiro pêndulo da balança. Depois, queridos irmãos, dentro da própria sabedoria, nós falamos sobre a sabedoria para proceder.
Agir com sabedoria. E este agir com sabedoria é em todo segmento da nossa vida, seja no ambiente familiar, seja no ambiente do trabalho, na questão das amizades, o que conversar, ponderar as palavras para este tempo. Isto é sabedoria de Deus. Respeitar o próximo, não é saber, não é se locomover, trazer uma palavra de segurança àquele que nos busca. Sabedoria que vem de Deus, que está intimamente ligado com o temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Queridos irmãos, depois que tratamos, não é, nós falamos da haste central desta balança, que se chama misericórdia. Misericórdia quero, misericórdia quero. Amém? Quer dizer, se não fosse esta misericórdia, nós estaríamos consumidos, mas por ter grande misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então, aquela haste central que segura os pratos desta balança de justiça se chama misericórdia. Depois tratamos do segundo pêndulo na sexta semana, que é fé e obras. E aí nós vemos a questão assistencial da igreja. A igreja, queridos irmãos, ela não apresenta o primeiro lado assistencialista. Não. Primeiro nós pregamos a Cristo. Ele é o evangelho. Às vezes nós vamos para o evangelho naquela palavra de Paulo em Romanos, não é? Capítulo 1, versículo 16. Porque o evangelho é poder de Deus. O que é o evangelho? Será que o evangelho são só os escritos pelos evangelistas? Não. O evangelho é o Cristo encarnado. Ele é as boas novas. E o que ele veio fazer? Buscar e salvar o que estava perdido. Jesus multiplicou o pão, Jesus fez milagres, sim, mas primeira coisa, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E é isto o anúncio do evangelho. E é isso que a igreja proclama. É isso que a igreja prega. É este o ide de Jesus às nações, à gente, aos povos, às etnias, às línguas. Falar que Jesus Cristo salva. Que livra o homem da morte eterna. Esta é a apresentação do evangelho. E a estação do evangelho. Depois nós vemos a questão social, porque Tiago está remetendo a sua carta a pessoas que foram dispersas de Jerusalém, a judeus dispersos, que estavam agora em outras partes do mundo, sofrendo com as aflições do dia a dia. E por isso a questão assistencial. Não adianta dizer assim, Deus te abençoe, sabendo que aquela pessoa está precisando, não é, de um pouco de arroz, de um pouco de feijão, tá certo? De um óleo, de uma cebola, de um tomate para fazer o tempero, de um sal, e despedir ele de mão vazia. Tiago está falando desse tipo de obras. Então não confronta com a questão da obra para a salvação. Esta não tem, não é? A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus que se recebe pela fé com a ação da graça. E é Ele mesmo quem nos convence a esta graça do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós estaremos fazendo leitura no capítulo 3, versículos 1 a 12, nesta sétima semana, para falar sobre domando a língua. Domando a língua. É interessante que Tiago, é que usa essa expressão domar. Amém? Capítulo 3 de Tiago, versículos 1 até o versículo de número 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, de répteis e de seres marinhos se doma, aí está a palavra domar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano.
A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona e a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode produzir ou pode dar água doce. Amém. Domando a língua. Sétima semana nessa epístola, que é uma epístola da vida prática cristã. Tiago, ele é prático e ele quer que este Cristo que recebemos faça-se valer no cotidiano da vida, no dia a dia da nossa vida. Amém? Hoje, domando a língua, no capítulo 3, versículos 1 e 2, você vai observar aí a palavra mestre. A palavra mestre. Queridos irmãos, interessante, não é? Que existem dois tipos de mestres. Primeiro, o mestre no conceito humano, mundano. Este não tem preocupação naquilo que fala. Ele pouco se importa como vai chegar a sua palavra ao outro lado. Por quê? Porque ele está nesse sistema do mundo. Ele é um mestre segundo a alcunha do mundo. Não tem tempero, não tem domínio. Aliás, o mestre segundo o mundo, ele se gaba das coisas do mundo. Para ele, Deus nem existe. É uma criação do homem, é uma falácia humana, não é? Deus só nos é de direito ou só nos é precioso quando temos uma necessidade. Então criamos a figura de Deus. Isso diz o mestre do mundo, mas nós sabemos que não é assim. Mas a Bíblia diz que existem mestres na igreja e isto é um dom. É um dom ministerial e está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Queridos irmãos, Efésios 4, versículo 11 diz assim: E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista e outro para pastores e mestres. Então você observou que existe um mestre segundo o mundo. Esse não tem calão literário, linguístico, ele não está nem importando aí com o que ele fala. As favas, não é? É o que eles vão dizer, mas o mestre como chamado, como aquele salvo que encontrou a Cristo, que recebeu a sabedoria do alto, ele tem que ponderar as suas palavras. Ele tem que saber o que dizer. E Paulo ensina que a palavra tem que ser temperada com sal. Assim como não tem gosto aquilo que não tem sal, aquilo que é salgado demais, meus irmãos, não dá para se comer. Então o crente tem que ser temperado. E esta palavra que temos na nossa boca é uma palavra de vida. Por quê? Porque falamos daquele que é a palavra, que é Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus irmãos, este capítulo 3, na questão de domar a língua, olha, está aí também a questão da sabedoria, porque quando falamos de mestre, falamos de sabedoria. Amém? E isto é muito importante. Então, eu e você, que já alcançamos a Cristo Jesus, devemos nos comportar como Cristo. A sua maneira de falar, a sua maneira de se aproximar das pessoas. E tendo Jesus sempre uma palavra, talvez uma palavra assim que às vezes nós pensamos, não é? Um pouco dura, é naquela questão da mulher cirofenícia, quando Jesus utiliza uma terminologia de linguagem que diz assim, não é lícito dar o pão, não é? Aos cachorrinhos. Parece que ele chama aquela senhora, não é? De uma pessoa como aquele animal. Mas o que Jesus estava dizendo ali é que o pão primeiro se dá aos filhos que eram judeus. E depois aí, com as migalhas, comeriam os cachorrinhos. Agora saiba, interpretar isso para nós, às vezes, parece até ofender. É como aquele versículo, não é? Que nós devemos de amar mais a Deus do que o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos. Parece que é ofensivo. Então a Bíblia precisa ser interpretada. É cheia de cultura hebraica.
Então nós precisamos entender. Aquela mulher ouviu aquela palavra que parecia destemperada, mas ela compreendeu o que Jesus estava dizendo e diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Quer dizer, fica parado à mesa, esperando, não é, que algo caia para que ele possa se favorecer daquilo. E Jesus agora diz assim: mulher, nunca vi tanta fé. Vai e faz conforme tu falastes. Observe a expressão de Jesus. Então eu, como crente, que vivo neste dia, tenho que saber o que dizer. E tenho que ser verdadeiro nas minhas palavras. Para quê? Para não trazer ilusão. O Evangelho, queridos irmãos, ele não precisa de nada humano. O Evangelho por si só é poder de Deus porque é Cristo. Cristo não precisa de nada, ele sobressai. Não tem como colocar esta luz debaixo da mesa. E se colocar debaixo da mesa, ela vai expandir e vai iluminar o universo, tão poderosa que ela é por si mesmo. Então, Tiago vai abrindo esta sessão para falar que nós somos mestres. Como mestres temos que ser sábios, não segundo o mundo, mas sábios segundo Deus. Que tempera esta palavra para aplicar a palavra, não é? Que traz guarida, segurança, que também traz exortação, compreensão da vida. Também é justo isto. Mas saiba que toda aplicação de admoestação é aplicada com amor. Porque o pai, que não é que corrige o filho, não corrige para machucá-lo, senão para ensiná-lo. E este ato de corrigir é amar. Então, o mestre aqui tem que ter este cuidado. Dos versículos 3 a 5, queridos irmãos, ele vai trabalhar uma outra questão, não é? Coisas grandes sendo dirigidas por coisas pequenas. E ele diz assim, que aquele cavalo que corre desenfreado na campina, se ele tiver um freio na boca, você consegue dominá-lo, segurá-lo e levá-lo para onde que você quer. Depois que você doma a sua natureza selvagem, você vai dominá-lo. Aquilo faz com que não é, ele seja seguro e seja dirigido. Se aquela coisinha tão pequena consegue dominar um cavalo de mais aí de 200 quilos, então observe, não é? Como que é a questão? Ele também vai falar acerca do leme do navio. Como pode um transatlântico, toneladas e toneladas, 3 andares, tem piscina, tem restaurante, tem de tudo, salão de festa, salão de jogos, playground, tem tudo nesse tipo de navio transatlântico. E com um simples leme, ele vira para a esquerda, vira para a direita. Ele está dizendo, como pode? Como pode essas coisas tão grandes ser dominadas por coisas tão pequenas? E ele vai dizer da língua. A língua também é bem pequena, mas ela pode, não é, levar ao bem ou levar ao mal. Quer dizer que este membro do nosso corpo, sendo nós insensatos, podemos produzir insensatez e não ter domínio sobre ela. E você sabe que um dos momentos que a gente não domina a língua é quando estamos espavoridos, nervosos, desconcentrados, quando alguma coisa nos machuca, queremos jogar tudo para cima. Não é, dá licença da minha expressão aqui, chutar o pau da barraca, gritar e falar palavras de baixo calão. Se este ser tão grande não consegue dominar a língua, e estas coisas tão grandes são dominadas por pequenas coisas. Então saiba, queridos irmãos, que esta língua, ela precisa ser trabalhada para o mestre que é sábio segundo Deus. Por quê? Porque nós não temos domínio nela. Porque de repente, na aflição do dia a dia, ou aquilo que nos afronta no dia, nós podemos nos descontrolar e falarmos besteira, e falarmos coisas que não são, e inconsequente é a coisa. Do capítulo 3, versículo 6, o que pode causar a língua? A língua pode contaminar o corpo. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, Jesus está dizendo assim, não é o que sai que contamina o corpo, mas sim o que entra.
aliás, o que entra não contamina o corpo, mas sim o que sai é o que contamina o corpo. A língua pode contaminar todo o corpo, pode envenenar um pensamento, uma mente, pode distorcer os caminhos. Uma palavra. Tá certo? Outra coisa que ele coloca, o que pode causar a língua, além de contaminar o corpo, atormentar a existência humana. Porque quando você fica desassossegado, você não consegue dormir. E nesse você fica maquinando. E esse maquinar, não é? É o trabalhar da noite para fazer no dia. E aquilo que você maquinou, enquanto você não coloca isto em ação, você fica desassossegado. Então saiba, ouça hoje o Salmo, não é? Em paz me deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Basta cada dia o seu mal. Lance fora a tua ira, não é? Porque na nossa ira não opera a justiça de Deus. Então tranquilize o teu coração, que não é pela maneira de expressar e do grito da tua boca e das palavras que saem, não é, do seu ser, é que vai consertar as coisas. Saiba ponderar, seja sábio, sábio segundo Deus, que dá entendimento a este homem, que veio do mundo e que já não está, não é, mas nos princípios que regem o mundo. Ele vive do mundo, mas não é do mundo. E ele precisa agora dominar esta língua. Ah, glória seja dado o nome do Senhor. Do capítulo 3, versículos 7 a 8, assim deveria ser. Assim deveria ser a língua, não é? Como esta língua, aqui na cidade de Araçatuba, chegou um circo, não é? E certamente lá deve ter a jaula dos leões, tá certo? E lá vai o quê? O domador de leões. Ele tem um chicote e o quê? A palavra. Não é? Chicote e palavra. Ele fala e não bate no animal, ele dá um som com o chicote para domar o animal. Se isto se faz com os animais selvagens, a gente não consegue dominar esta língua. Nós precisamos nascer de novo, irmãos. Precisamos nascer de Deus. Precisamos nascer, meus irmãos, querido, pela palavra de Deus, ser gerado em Deus, para dominar este gênio humano. O gênio humano faz grandes coisas, pode colocar tudo a perder. Uma má palavra pode levar, meus irmãos queridos, um sentimento angustiante e terrível. Tá certo? Nós deveríamos de ter autoridade, como um domador que consegue domar um animal selvagem, domarmos a nossa língua. E isto não é fácil, não é tão simples assim. A língua do mestre. Dos capítulos 3, versículos 9 a 12, a língua do mestre. Abençoar ou amaldiçoar? Água doce ou água amarga? Uva ou figo? Como que é a língua do mestre? Como que devo eu me comportar diante de falar? Tiago dá a resposta. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ceirar. Olha a língua do mestre. A língua do mestre, segundo o mundo, é palavrão, é gritaria, é zombadeira. A língua do mestre, não é? Segundo a sabedoria de Deus, é domar este membro que pode colocar uma coisa toda a perder. Então, na língua do mestre, que recebeu a Cristo, que recebeu a sabedoria que vem do alto, ele não pode produzir, não é? Água amarga. Ele não pode produzir, em vez daquilo que foi plantado, outro de sua espécie. Ele não pode amaldiçoar. A língua do mestre, que encontrou a Jesus e que desenvolve a sabedoria que vem de Deus, deve de abençoar. A sua água ou é doce ou é salgada. Ou ele dá uva ou ele dá figo. É isso daí. Ele não pode ter
dois caminhos. Ele não pode ter, meus queridos irmãos, um desequilíbrio, senão vai ficar desequilibrada esta balança. Por isso a sabedoria é muito importante neste tempo em que o mestre, que é segundo Deus, que recebeu a Cristo e que desenvolve esse conhecimento de Deus na sua vida, ele tem a capacidade em Deus de refrear a sua língua. Outra coisa, mais pronto para ouvir. E você sabe que a coisa hoje em dia está tão complicada porque nós estamos muito ansiosos. Por quê? Porque fugiu do nosso domínio a nossa vida. Porque nós tínhamos tudo controlado, nós tínhamos a nossa agenda, não é? Então já sabíamos o que ia fazer e depois que veio este micro-organismo invisível aos nossos olhos, mudou tudo. Agendas foram fechadas, negócios foram desfeitos, viagens foram canceladas. E isso nos perturba. E como isso nos perturba, porque vai mexendo em várias coisas, vai mexendo no nosso psicológico, no nosso humor, no nosso emocional, e nós vamos ficando tristes, sem saber o que fazer, porque não existe uma solução ainda tão clara para esse caminho. E isso nos perturba, por quê? Porque parece que nós somos meio robotizados. Queremos as coisas já todas organizadas. E hoje, o que organizar se não sabemos o que vai acontecer daqui a um passo? E isto nos perturba. E aí então, somos tomados pelo descontrole. E aí vai atacar uma das áreas sensíveis, que é a parte financeira. A parte financeira não é tudo, mas é importante. E quando a parte financeira começa a ser atacada, outras coisas começam a ser atacadas. O nível de vida baixa, portas de emprego são fechadas. E Tiago está dizendo assim, dome a sua língua. Saiba ouvir. E saiba ouvir muito mais do que falar. E quando falar, seja uma palavra temperada. Eu não vou tratar aqui, nessa questão da língua abençoar e amaldiçoar, do determinismo, das guerras e da batalha espiritual, aonde eu ordeno, eu decreto, eu faço, nada disso. Isto é antibíblico, não tem assento nas Escrituras. Mas uma palavra mal colocada a uma pessoa que está flagelada pode levá-la a um momento muito terrível da vida, a um descalabro da vida. Então saiba construir numa sociedade que já está sofrendo. Saiba transmitir uma palavra a uma sociedade que está sem perspectiva de futuro. Observe como Tiago é inteligente, não é sábio segundo Deus, a uma mensagem tão antiga, não é um escrito tão antigo, poder ser tão atual, poder trazer a mim e a você. Como não é tratarmos este órgão da nossa boca, que não pode produzir duas coisas. Se somos de Cristo, temos que produzir coisas de Cristo. Coisas do futuro que valorizem o ser, que alcance o próximo. E hoje em dia, nas tabelas da vida, nos quartos fechados das casas, estão pessoas flageladas, moribundas nas suas tristezas. O que falar? O Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. E você é a pessoa de Deus, que é mestre segundo o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, para produzir neste ser humano que não vê saída, uma porta. Pelo poder da palavra, não que a minha palavra tenha poder, mas saber falar e aplicar a palavra de maneira que desperte neste cidadão, neste homem, nesta mulher, o interesse de viver. Queridos irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, porque Tiago também é muito claro na questão do determinismo, nessa questão do decretar, não é? Quando ele vai usar a palavra no capítulo 2, versículos 14 e 16, diz assim, ó, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso por acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, não é a palavra que abençoa? Se esta palavra tem poder, então seria suficiente. Mas Tiago está dizendo, não adianta só dizer Deus te abençoe e vá em paz. E não prover a necessidade daquele irmão. Quer dizer, observe que esse já teve um encontro com Cristo. Porque existem hoje também N e N situações de pessoas que se aproveitam. Se aproveitam e isso vira, meus irmãos, um vício na pessoa. Não precisam, mas se torna um vício. E são enfermidades que têm que ser tratadas. Quem não se lembra aí, não é, do rabino judeu aqui de São Paulo, um homem conhecido, já morreu. Não vou dizer o seu nome. Ele tinha uma doença. Ele tinha uma enfermidade. Ele chegava numa loja de departamento, ele começava, não é, a tirar ali e colocar escondido nos seus bolsos. E era uma doença. E um dia ele foi fragado lá em Nova York. E precisa ser tratado. Porque tem gente que se aproveita disso. Amém? E nesse tempo, hoje, nós temos que saber fazer N's e N's. A ação da cooperação. Por isso Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque quando o homem está perdido, ele está perdido em todo sentido. Ele é irascível, ele é nervoso, não é? Ele é curto. Ele não se importa com o próximo. Mas quando ele encontra Cristo que salva, as coisas começam a mudar. Se ele não gostava de trabalhar, ele já vai buscar o trabalho, porque Cristo mudou a sua perspectiva de vida. A primeira coisa que está desequilibrada no ser não é o material, é o espiritual. E enquanto o espiritual não se consertar, senhores, o material não adianta, não existe fundo. Observe o governo, que de vez em quando, não é, diz aí, o que vamos fazer com os aposentados? Obra social. O primeiro que tem que ser corrigido é o problema espiritual. E quando esse homem que está flagelado pelo pecado, amaldiçoado a uma sentença eterna de morte, encontra Cristo, ele encontra com o favor, com a liberdade e com a oportunidade de produzir. Queridos irmãos, que Cristo Jesus nos ajude e nos abençoe e nos dê graça neste tempo para termos uma palavra de poder, de autoridade, que possa alcançar o coração daquele que está mais angustiado e triste, e saiba, Jesus tem poder, ele tem poder na palavra. Ele pode dizer, como chegou o centurião, basta uma palavra e o meu servo ficará curado, vai. Ele pode dizer à mulher Cirofenícia, a tua filha já está, segundo o que você disse. Ele tem esta autoridade, porque ele é a palavra viva, a palavra encarnada. Eu pregando a palavra, tem sim autoridade na palavra que é de Deus, mas a minha palavra por si só não opera neste mundo. Agora, se pegar uma pessoa que está fragilizada, que está, meus irmãos, psicologicamente traumatizada, esta palavra que eu falo pode infundir nela uma tristeza maior do que ela já está vivendo. O poder da língua. Domemos este membro e façamos segundo o mestre que tem o conhecimento de Deus, não segundo o mestre deste mundo. Porque o mestre deste mundo não tem solução. Somente quem está em Deus terá uma resposta para a sociedade deste tempo. E quem é este? Sou eu e você, que alcançamos a Cristo e que já aprendemos a proclamar a mensagem do Evangelho. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Esperamos aí estar na próxima semana concluindo este pensamento na carta de Tiago. Amém? Para novos momentos com a palavra junto com você. Que Deus em Cristo Jesus te fortaleça, te alegre e te abençoe neste tempo. Querendo te avisar mais uma vez aí, não é? Que hoje, sexta-feira à noite, está indo essa palavra de ensino ao seu coração. Amanhã, às 15h30, aqui no Templo Sede, na Rua Porongaba 119, na cidade de Araçatuba, temos reunião de obreiro a partir das 15h30. E após a reunião de obreiro, um intervalo, e às 18h, o nosso pastor nos convida para vir cear, cercar a mesa do Senhor, para fazer partícipe
do corpo e do sangue do Senhor, em memória de mim. Que Deus te abençoe e fique aí sintonizado. Domingo vai chegando escola dominical. E à noite, o grande culto, domingo à noite, ainda com estas restrições de 25%, porque segundo o senhor governador, isto vai até o dia 9 de maio. Amém? Então, neste caminhar e nas orientações dos nossos pastores, nós vamos aqui dedicando a você um melhor momento para que possamos estar reunidos juntos na presença do Senhor. Oremos ao Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai. Temos transmitido a sua palavra nesta simplicidade de transmitir. Esperamos que aqueles que irão ouvir compreendam esta mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, comecem agora a refletir e a pensar numa melhor maneira de proceder e de falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, porque nós não somos irascíveis e nem somos selvagens. Já fomos, Senhor, meu Deus e meu Pai, tido como Senhor, como pessoa de senso, porque o Senhor nos deu inteligência. E essa inteligência só, Senhor, meu Deus e meu Pai, segundo o mundo, não opera para Deus, não opera para Ti e não alcança o próximo. Dai-nos sabedoria da Tua parte, para que possamos falar esta palavra e esta palavra tenha autoridade e poder de encontrar o homem e salvar e transformar e mudar vidas. Continua conosco no final desta semana, dando-nos a Tua bênção, dando a Tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém.